Você já reparou como no Brasil basta surgir uma série sobre crimes para de repente os assassinos virarem celebridade? E o mais inquietante é que isso soa natural para muita gente. É como se fosse normal transformar pessoas, assassinos que cometeram atrocidades, em personagens que despertam curiosidade, fascínio, até simpatia. Curioso? Não, não é curioso. É profundamente perturbador. A gente cria estrelas onde deveria haver silêncio. A gente cria ícones onde deveria haver memória. E principalmente a gente cria narrativas onde deveria haver luto. E a série Tremembé reacende esse fenômeno com muita força. O fascínio incômodo pelos monstros e o apagamento quase total das vítimas. Hoje eu quero mergulhar com você nesse tema, sem romantizar, sem proteger, sem ser tendenciosa, sem maquiar. Porque a idolatria aos criminosos diz muito sobre o mundo em que vivemos, sobre quem somos, e ainda diz mais sobre o nosso inconsciente coletivo. Respira fundo. Agora nós vamos entrar numa temática bastante polêmica. O Brasil que celebriza criminosos. Diga o nome Suzane von Richthofen. Todo mundo lembra. Diga Elisa Matsunaga. Impossível esquecer. Diga Sandrão. Todo mundo vai se lembrar também. Agora me diga o nome das vítimas. Silêncio. Geralmente um silêncio constrangedor. Um silêncio que revela algo profundo sobre a nossa cultura. Porque lembramos do agressor e esquecemos completamente quem sofreu. Aqui entra o primeiro incômodo. Nós transformamos o crime em entretenimento. Transformamos o horror em narrativa premium. Transformamos o abismo em produto de consumo. E não adianta colocar a culpa só nas séries. A série só entrega o que as pessoas querem e gostam de assistir, porque afinal é um produto produzido para gerar audiência. O mercado só produz o que as pessoas clicam. A verdade é que existe uma fome simbólica aí. Uma fome pelo proibido, uma fome pela sombra que existe no humano. A parte que ninguém admite ter, mas adora ver exposta no outro. E essa exposição gera algo semelhante a um efeito celebridades. O criminoso vira personagem, vira alguém sobre quem se fala, se comenta, se participa de debates. Como se estivesse analisando a vida de um influenciador digital. E é assim que o agressor ganha status. E a vítima vira nota de rodapé. E o que será que a psicanálise falaria sobre isso? A psicanálise entra, puxa a cadeira, olha para você, nos seus olhos, porque por mais confortável que seja dizer é só curiosidade, não é só curiosidade. A psicanálise aponta a questão central disso. O criminoso funciona como um espelho das nossas partes mais recalcadas. Ele age onde você fantasiou agir, mesmo que jamais admitisse. Tem um livro muito bom, e aqui eu te convidaria, caso queira se aprofundar, a ler. Esse livro se chama Homens Maus Fazem o que Homens Bons Adorariam. Na verdade, o criminoso ultrapassa limites que dentro de você e de mim já foram imaginados em algum momento de raiva muito profunda, de impulso, de injustiça, de dor. Freud falava do retorno do recalcado. Aquilo que você expulsa da consciência, aquela fantasia que você não admite ter e nem quer ter, mas insiste em voltar por vias tortas. Por exemplo, assistindo séries policiais, documentários, os famosos true crimes.
São essas as vias. Essas vias devolvem ao espectador aquilo que ele nega em si mesmo: a agressividade, a vontade de romper com a autoridade, com a regra, de romper com tudo, o impulso de destruir o que destruiu você. Porque a frieza de um criminoso, ela pode gerar fascinação. Será que a frieza de um criminoso te fascina? Ali está a caricatura do que a gente não pode ser. Cruel, impulsivo, poderoso, livre de culpa. É o sujeito sem trava, sem freio, sem filtro. Sem o superego te dizendo: não faça isso. Existe em nós um desejo infantil de testemunhar o mal absoluto, como se ver o caos no outro ajudasse a explicar o caos dentro de você. E às vezes funciona. Mas muitas vezes esse tipo de cinema, de cena, de teatro vicia. E a grande questão é quando a curiosidade vira idolatria. Aqui começa a parte mais incômoda de todas. Não é só assistir, é exaltar. Não é só assistir, é defender. Não é só entender, é romantizar. Não é só investigar, é transformar o agressor em personagem pop, em meme e em fetiche. Depois da estreia da série Tremembé, novamente Suzane Richthofen não consegue mais sair às ruas. Sandrão novamente faz uma entrevista em rede nacional, com certeza com um excelente cachê sendo pago. A idolatria nasce quando dentro da fantasia você troca os lugares. Quando o agressor vira objeto de fascínio e quando a vítima desaparece. Vivemos uma cultura que ama o transgressor e que confunde esperteza com psicopatia, que chama de inteligente quem manipula e que chama de mané quem é manipulado, que diz: nossa, que série intrigante, quando a palavra deveria ser: que série aterrorizante. Quando o criminoso vira personagem, ele deixa de ser ameaça simbólica. Ele vira alguém sobre quem você comenta, opina, analisa, sente pena. E nesse processo você vai se anestesiando, vai ficando confortável o horror. Você vai se acostumando, como se a violência fosse um episódio a mais toda semana. Romantizar assassinos é negar a nossa própria vulnerabilidade. Porque quando olhamos para a vítima, vem o medo. Poderia ter sido eu. Mas quando olhamos para o transgressor, vem a fantasia. E se eu fosse tão livre assim? Mesmo que essa liberdade seja destrutiva. E qual é o efeito dessas séries nesse modelo true crime? Existe um fenômeno psicológico real e estudado há décadas. Assistir sempre ou rotineiramente coisas desse tipo gera em nós aquilo que a ciência chama de dessensibilização. Quanto mais você consome violência como entretenimento, menos impacto emocional ela causa em você. É como se o horror virasse hábito. Um hábito visual, emocional e psíquico. A violência entra pelos olhos, passa pela mente e já não chega mais ao coração. Nesse processo, as vítimas viram nota de rodapé. Virou detalhe. Um trecho rápido no começo do episódio. A vítima passa a ser só um contexto. A verdade é dura. Não fomos feitos para normalizar o mal, mas estamos sendo treinados para isso. Como pessoas que vivem em guerra, desviando de corpos o tempo inteiro, e aquilo não gera mais horror. Esse treino da nossa mentalidade, ele tem consequência. Começamos a banalizar a violência, a diminuir a empatia e a ter uma perda do impacto moral. Quando o horror vira entretenimento, algo morre um pouquinho dentro da sociedade. Me assusta como, por exemplo, num almoço de família, eu vejo as minhas irmãs sentadas, discutindo Tremembé
e defendendo alguns atores dessas histórias mórbidas e questionando, inclusive, a autoria dos crimes. Quando psicopatias, crime, violência viram assunto de almoço de domingo, algo de muito errado está acontecendo nessa nossa sociedade. Jung chamaria isso de sombra, ou uma parte em nós que não acessamos, ou tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, mas que existe. A idolatria aos criminosos toca exatamente essa zona escura, o lugar da atração e repulsas simultâneos, do que absurdo junto com o que é interessante. O fascínio pela quebra da norma, pela coragem destrutiva, pela ausência de limite. O fascínio pelo eu faço o que eu quiser. Não que você deseje cometer um crime, não é isso. Mas porque em algum nível inconsciente você deseja romper com a autoridade que te sufoca, com a sociedade que te aprisiona. Romper com o que te cala, romper com o que te impede de existir plenamente. E como você não pode, você observa quem rompeu. Mesmo que o rompimento dele seja destrutivo. A psicanálise não fala do assassino físico, ela fala do assassino simbólico, da ruptura absoluta, do desejo de explosão interna, que nunca encontra saída. É como no argumento da Elise Matsunaga, que imputa o crime ao fato do marido ser violento com ela ou agressor de alguma forma. E aí a nossa sombra, muitas vezes entre mulheres, aparece no desejo de se sentir vingada também quando estão dentro de um relacionamento tóxico, justificando o ato ou o assassinato. E as vítimas? Por que elas desaparecem? Aqui vem a pergunta mais dolorosa. Por que as vítimas desaparecem? Porque as vítimas nos lembram da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa pequenez diante do mal. As vítimas não geram fantasia, geram medo. E o ser humano foge daquilo que é essencial, mais difícil. A gente foge do espelho que mostra a fragilidade da vida, foge da dor, foge da realidade, foge da violência urbana, foge da possibilidade de ser assassinado. Lembrar as vítimas exige maturidade emocional, e maturidade exige esforço e exige empatia. Exige atravessar a dor de alguém, e isso, para muitos, é pesado demais. Por isso elas somem, porque olhar para a vítima é admitir que não estamos no controle, que somos vulneráveis, que a vida é frágil e que o mal existe sim. E que a criança jogada pela janela do prédio poderia ser a minha ou a sua. A adolescente assassinada na mata junto com o namorado poderia ser a minha filha ou a sua. Os pais assassinados pela filha mexem com a nossa fantasia. Como eu estou criando os meus filhos? Será que eles teriam potencial para esse tipo de coisa? E por isso nos esquecemos das vítimas, porque as vítimas gritam a respeito do nosso medo. Eu não estou dizendo que você precisa parar de assistir séries como essa. Inclusive eu assisti. Você, de alguma forma, já deve ter assistido. Muitas pessoas assistem. O problema não é assistir. O problema é não perceber o que está acontecendo dentro de você enquanto você assiste. Assista com consciência. Perceba quando você está aprendendo e quando você está se anestesiando. Observe quando você está enxergando a realidade e quando você está distraindo o seu próprio medo. A linha é muito fina e é exatamente por isso que você precisa se observar. Assista com consciência crítica. Pense, reflita, cresça. Quando você der play em Tremembé ou em qualquer uma dessas séries, lembre-se, aquilo não é ficção. É dor real, é gente real, é família destruída, é trauma, é luto. A psicanálise não serve para transformar
criminosos em monstros, mas ela também não transforma criminosos em ídolos. A psicanálise serve para revelar que cada ser humano tem luz e sombra, e que a sombra só vira risco quando vira fetiche, quando vira fantasia, quando vira culto, quando vira entretenimento irresponsável. E talvez o ponto mais incômodo: se você conhece o nome do assassino, mas não sabe o nome das vítimas, então alguma coisa está muito errada. E não só com a mídia, mas com a forma como aprendemos a consumir o mal. E isso diz muito mais sobre nós do que sobre eles.